A pornografia é viciante porque ela é muito fácil de acessar. Antigamente, as pessoas, para poder consumir isso, o que elas precisavam fazer? Elas tinham que sair da sua casa, ir numa esquina perto da sua casa ou até distante, para poder ir numa banca de jornal, para poder pegar uma revista, para poder comprar, correndo o risco de serem reconhecidos. Então imagina, o cara foi lá numa banca de jornal e de repente ele viu um conhecido ali, corria o risco de ele ser reconhecido, ou até mesmo ele poderia ir para outros lugares mais distantes, né, numa locadora para poder alugar aquele filme. Só que aí ele tinha que sair de casa, ir numa locadora distante, aí chegar lá, ele tinha que ir para a seção lá desse tipo de vídeo. Então, ou seja, ele tá lá num lugar, igual uma biblioteca, o cara tinha que ir pra uma seção que só tinha esse tipo de conteúdo, e aí, pô, todo mundo tá lá, outras pessoas estão alugando outros filmes, mas você se deslocou para lá, todo mundo vai perceber que você quer ver aquele tipo de vídeo. E fora que ainda tinha que ir lá no caixa, esperar aquela fila, você tá com aquilo ali na mão, e aí, como é que era a sensação? Uma vergonha, né? Um pouco de desconforto, sentir esse desconforto. Hoje já não tem mais isso. Hoje, simplesmente com apenas alguns cliques, apenas um pouquinho de privacidade, as pessoas já conseguem fazer esse tipo de acesso, já conseguem ter esse acesso. Então, por isso ela se torna tão viciante, que é os três A's. O que são os três A's? Que primeiro, a pornografia ela é anônima, você simplesmente pode ir para o teu quarto ou num lugar que você considere reservado para poder assistir e ficar na sua, que correndo risco de quase ninguém te pegar. Antigamente as pessoas ela tinham que esperar o familiar sair de casa, tinha que ter uma televisão, ou seja, ela tinha que ter uma televisão em casa para poder colocar e assistir, entendeu? E para poder fazer isso não tinha que ter ninguém em casa, porque a pessoa não ia ter coragem de fazer isso estando com alguém em casa. Então tinha que acontecer isso. Outra coisa que também é o segundo A é que ela é de graça. Cara, a pornografia hoje não é paga. Antigamente as pessoas precisavam pagar para isso. Tinha tempo de validade, entendeu? Quando a pessoa ia lá na locadora alugar, tinha um tempo para poder devolver, tinha um deslocamento, tinha o valor do produto. Então, ela é de graça hoje. Você não precisa pagar nada. Claro que tem pessoas que pagam, que às vezes, enfim, por uma série de motivos, mas ela é de graça. Então, até para um viciado em droga, ele precisa sair de casa para poder ir lá comprar droga, entendeu? Agora ela não. Então, por isso que ela se torna até mais viciante do que a própria cocaína. Por isso que tem estudos que falam que ela é comparada à cocaína. Por quê? Porque é mais difícil, né, de você lidar com isso, entendeu? É difícil, por quê? Porque ela tá simplesmente, essa droga tá no teu bolso. Onde você vai, você leva ela. A pessoa, quando ela tá usando droga, quando ela fica um determinado período de tempo de abstinência, aquela droga ela expele, entendeu? Ela sai do teu corpo, entendeu? Aquelas químicas vão saindo, algumas, né? Enfim, não vou saber explicar muito bem aqui, mas ela vai expelindo. Agora, a pornografia, o negócio, ela fica na cabeça, entendeu? Tá na mente, tá na memória. Então, por isso que ela se torna tão mais difícil, porque ela é de graça, você pode assistir sem pagar. E outra coisa também é que ela é muito acessível, de graça, e outra coisa também, e outra coisa que ela é adicta, ou seja, ela é viciante, entende? São os três A's, né, que eu não vou saber falar em inglês, mas vou deixar aqui nos comentários aqui o termo é certo, mas são três A's que tornam ela tão viciante. O que é adicta? É algo que ataca o seu sistema de recompensa. Então, por isso que ela se torna tão viciante, porque, cara, tudo tá ligado aos hábitos, tá ligado à rotina, tá ligado às suas emoções. Pensa bem, uma pessoa ela tá triste, ela vai lá, tá sentindo sozinha, ela vai lá e assiste, entende? Vai lá e assiste. E quanto mais fácil ela é, mais fácil é acessar aquele, voltar àquele tipo de hábito. Tá conseguindo entender? Por isso que se torna tão viciante uma pessoa ela parar. E por isso, cara, que tem estudos que falam, que mostram, que ela inclusive ela altera a parte física do seu cérebro, transformando o seu cérebro até mesmo voltando às funções de quando era criança. Então, ou seja, impulsividade, volta, ansiedade, entendeu? Tudo isso volta a atacar. Por quê? Porque igual criança? Porque quando a pessoa ela é muito adicta em relação a isso, normalmente a sua capacidade de autocontrole é muito diferente.
E aí, para isso, a gente precisa voltar naquele estudo que fala, tem um estudo que fala do marshmallow, cara, esse estudo ficou muito famoso. E nesse estudo, os caras, os neurocientistas, né, psicólogo, biólogo, não me lembro agora, eles testaram a capacidade de concentração da criança. Então eles falam para as crianças assim, olha, o que você prefere? Um marshmallow ou dois? Eles deixaram lá o marshmallow na sala e falaram para as crianças, ó, vou deixar esse marshmallow aqui e se você se comportar e conseguir não comer esse marshmallow aí, eu vou trazer outro para você. Então, ou seja, você vai ter dois. Eles saíram e começaram a acompanhar essas crianças. Perceberam que algumas crianças ficavam inquietas, então essas crianças ficavam ansiosas, não tinha nenhuma outra distração lá, só tinha ela e Marshmallow. E eles perceberam que algumas crianças conseguiram resistir. E através disso que elas fizeram, elas se distraíram, foram fazer outra coisa, porque elas queriam ganhar o segundo marshmallow. Outras crianças simplesmente pegaram e durante um pouco período de tempo elas foram lá e comeram o marshmallow mesmo tentando resistir aquele até o rapaz voltar, comeram marshmallow. Também teve outras crianças que pegaram e elas não comeram, mas para que isso tivesse acontecido, elas foram fazer outras coisas, foram brincar, entendeu? Usavam a imaginação, entende? E conseguiram resistir. Essas crianças conseguiram marshmallow e depois desse estudo, os psicólogos, né, eles foram acompanhar essas crianças. E as crianças que tinham a capacidade de resistir à gratificação instantânea, lá na frente ela conseguia, tinha melhores notas, tomavam as melhores decisões, tanto para relacionamento quanto para futuro. E essas crianças meio que eram bem mais sucedidas, podemos dizer assim, né? Conseguiam conquistar mais coisas, enquanto as outras que não tinham essa capacidade de controle não conseguiam ter tanto sucesso, podemos dizer, na vida assim. Então, por isso que a gente tem que falar dessa parte do autocontrole. O seu cérebro ele é modificado e volta como se fosse uma criança, como se comportasse da forma que essa criança aí, não esperar o segundo marshmallow, não se esperar a gratificação tardia, podemos dizer, uma gratificação que vai ser conquistada lá na frente, entendeu? Então, cara, por isso é importante entender esse comportamento. Eu tô fazendo uma série de vídeos aqui, família, entendeu? Tô me esforçando demais para trazer bastante conteúdo para vocês, né? Confesso que às vezes é um pouco puxado, mas, cara, eu preciso falar isso para vocês, alertar, porque depois a gente vai vir com a substituição de hábitos, né? Porque a solução, mano, é a luta diária, entendeu? A gente precisa substituir, a gente precisa lutar contra isso. Então, por isso que é tão difícil lidar com ela, porque ela é a viciante, ela é viciante, ela é viciante, entendeu? E cada vez mais que a gente não resiste a ela, cada vez mais a gente volta àquele estado de criança, entendeu? E para isso a gente precisa voltar aonde a gente começou a usar ela para interpretar como algo, como se fosse uma fuga. Porque se a gente for analisar bem, só é usado em momentos que há uma fuga. Isso serve para quando a gente mexe no celular, a gente está estressado, a gente, pô, caraca, quer saber? Vou mexer um pouquinho no celular. Então, é sempre associado a algum sentimento teu, nosso. Consegue entender? E as emoções são os gatilhos principais que voltam a ter esse hábito. Então, começa a observar, anota, cara, qual o momento que eu sinto vontade de usar. É quando eu tô sozinho, é quando eu tô entediado, é quando eu olho assim, reflito sobre minha vida e, pô, olha aqui, caraca, falta isso. Cara, começa a anotar tudo, porque o autoconhecimento é principal para poder lidar com isso, entendeu? Então, começa a anotar, porque quando você começar a anotar, você vai perceber que aquilo lá precisa ser preenchido, aquela lacuna que ficou, entendeu? Aquela lacuna que ficou. Isso é muito importante para poder analisar, muito importante. Cara, eu já percebi que a maioria das vezes que eu caía era no momento que eu estava sozinho. Era simplesmente automático. Então, comece a anotar. Depois desse vídeo, para tudo, para tudo. Mano, faz o seguinte, coloca aqui nos comentários quais os momentos que a gente... Aqui, mano, aqui todo mundo tá no mesmo propósito, aqui todo mundo tá no mesmo objetivo. Então, deixa aqui nos comentários aí quais os momentos que você percebe que isso acontece. Entendeu? E vai anotando ali, mano, entendeu? Vamos criar essa comunidade aí realmente para ajudar pessoas e se ajudar a sermos pessoas melhores. Porque anotar vai te ajudar a fazer isso.
Então, cara, já siga aí. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais informações sobre isso, né? Estudo científico. E, mano, vou trazer bastante conteúdo relacionado a isso, entendeu? Eu vou procurar me soltar um pouco mais, né? Porque confesso a vocês, cara, eu fiquei bastante tempo sem gravar. Então, o carisma, pô, tô meio robótico, né? Tô meio robótico. Pô, não sou assim não, família. Eu gravo, pô, eu sou mais natural, entendeu? Eu falo mais gíria e tal. Mas eu tenho que voltar a gravar esse conteúdo aí pra vocês. Então, mano, é isso. É esse conteúdo aí, entendeu? Vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos aprender da melhor forma com isso. Tamo junto. Abraço.